Olá, derivação do infinito! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Infinitando. E assim, não sei se o áudio tá bom, mas vamos continuar aqui. Vou te contar um pouquinho do paradeiro aqui. E primeiro de tudo, esse aqui é o Matheus, meu amigo das sincronicidades. Abençoado. Recém-formado, mas ao mesmo tempo não recém-formado, de outras conexões de níveis superiores de consciência. E eu queria falar contigo sobre o que aconteceu nos últimos tempos comigo. Teve uma procedência de eclipses muito grande, não sei se tu sabe. E esses eclipses, eles tendem a jogar as coisas que não estão alinhadas com o teu ser para a superfície do teu ser, para que tu possa trabalhar elas. Então, o que tem rolado é que eu vou te contar brevemente a história, que foi tipo um super drama, mas é um super exemplo para como tu pode proporcionar a tua jornada para aumentar, para acelerar, mesmo com processos negativos acontecendo. Então é o seguinte, como tu já deve ter visto no último vídeo que eu postei, ou no penúltimo, eu fui num retiro chamado Retiro UAIEB. E me deu muita empolgação de ir lá. Eu fui encontrar a Carol lá, que agora é minha atual namorada. Veja só, as coisas acontecem quando tem que acontecer. E assim, eu tinha marcado com a minha família há algum tempo, tinha concordado com eles de ir numa viagem de família, tá? E como vocês que me acompanham sabem, talvez não, mas saibam, principalmente quem acompanha as lives deve saber, a minha relação com a minha família tem sido um desafio pra mim. Não coloco nenhuma responsabilidade neles, é responsabilidade do meu trabalho interno, mas tem sido um desafio. E eu tava morando com meus pais, como você sabe. Tava morando na casa dos meus pais, normal, né? É o lugar onde a gente nasce e tal, é legal, válido. E daí, essa viagem era pro dia 27, o dia do eclipse. E tava tudo comprado, as passagens de avião e tudo esse tipo de coisa. E o que aconteceu foi que no dia 20 eu fui pro Rio Grande do Sul de ônibus, né? Pra esse retiro, que eu tava muito empolgado pra ir. Foi lindo, assim. Sério, foi assim, tanta cura. Mas foi tanta cura tão rápido. Eu conheci o Matheus lá no retiro. E foi muita cura mesmo. Foi um retiro do Sincronário da Paz. Tem o vídeo, se tu quiser assistir o vídeo tá aqui em cima. E nesse retiro eu curei muita coisa e me senti muito natural de novo, sabe? Lembrei de quem eu sou, apaixonado pela vida e leve, muito leve. E aí o Matheus falou, cara, eu vou te levar lá pra Matinhos de carro. E a gente foi de carro pra lá. Só que a gente foi indo, a gente teve empolgação de parar na praia. E as coisas foram fluindo de uma maneira que acabou que a gente não conseguiu chegar a tempo pra casa da minha família. E foi muito louco, porque essa era a última coisa que eu queria que acontecesse, ever. Foi a última coisa, eu não queria que aquilo acontecesse. Porque meus pais iam ficar decepcionados comigo, todo mundo ia achar que eu não gostava deles, esse tipo de coisa. E eu fiquei muito decepcionado na época também, no dia. E foi o dia do eclipse quando isso aconteceu, foi no dia do eclipse. E aí, com os ensinamentos que eu aprendi com o Bashar e tal, que eu ensino no curso e que eu compartilho aqui no canal, que são essas questões do alinhamento com a tua moral interna e com o caminho do empoderamento em geral, eu aprendi que não importa o que acontece, o que importa é o que tu faz com o que acontece, entende? E aí o que aconteceu foi que a gente falou, cara, tem como a gente ficar se lamentando ou tem como a gente seguir nossa empolgação. Qual que é a nossa empolgação? Deu na telha de ir pra São Tomé das Letras. E a gente foi pra São Tomé das Letras, a gente seguiu o norte, tá ligado? Subindo, a gente saiu do Rio Grande do Sul pra Curitiba de carro, e no carro do Matheus, no caso. E a gente subiu e fomos dividindo a questão do dinheiro e tudo isso fluiu com muita abundância, muito bonito. Daí a gente passou em São Paulo, e daí em São Paulo a gente parou num lugar muito legal. Já começaram a acontecer um monte de sincronicidades em São Paulo. A gente parou num encontro de Moving Uppers, que é uma galera que faz o curso do Gabriel Goff, o curso Moving Up, do High Stakes Academy. E nesse curso, o cara ensina várias coisas de alta performance e alinhamento interno. Ele também é espelho no Kim, então isso diz muita coisa. E a gente trombou com essa galera e isso me empoderou muito, nos empoderou muito, nos deixou muito clareza, assim, tipo, cara, é só seguir nosso coração, sabe? Confia. E aí, seguindo meu coração, eu peguei, a Carol tinha recém-chegado de avião em SP, porque ela foi no retiro também de SP, mas de avião. Daí a gente subiu de carro e ela chegou de avião em SP bem na época que a gente chegou, bem nos dias que a gente chegou. E eu convidei pra ela, Carol, vem pra São Tomé com a gente, vai ser bem da hora, a gente vai fazer várias limpezas lá, tipo, questão de cura e tal, e tem uma vivência incrível. E aí ela topou e foi com a gente. E aí a gente foi indo pra São Tomé, e aí eu falei com o Pedro Lamas, que eu também postei um vídeo aqui no canal, não sei se postei já ou não, mas é um amigo meu, terapeuta holístico, pessoa incrível. E daí eu falei com ele, falei, cara, tá afim de ir pra São Tomé com a gente? E ele falou, tô!
E daí a gente foi na casa dele, ele veio com a gente foi pra lá. E foi lindo, foi lindo. A gente foi, em vez de ir direto pra São Tomé, a gente foi pra BH, depois pra São Tomé, com eles, depois levou eles de volta pro BH. E aí foi incrível, eu não vou descrever tudo porque foram muitos detalhes, sabe? Mas eu basicamente liberei muitas crenças em relação ao meu poder pessoal, à minha sexualidade, ao meu aterramento, a minha conexão com a minha missão aqui na Terra, com o que eu quero fazer, com o que eu desejo fazer, sabe? Harmonia. Então trouxe muita clareza todas essas experiências. A gente tem consagrado a medicina do rapé bastante suficiente, porque como o próprio Bashar ensina, e como eu concordo, o rapé e o ayahuasca e outras medicinas da natureza são entidades. Changa são entidades, são seres, tu pode até ver como deuses, que quando você coloca eles para dentro do seu corpo, eles vão te ensinar alguma coisa que é coerente com a frequência vibracional deles. E o rapé, ele ensina muito isso do aterramento. Ele ensina muito isso de tu confiar no teu próprio corpo físico, na tua sexualidade, mas também que você consegue dar conta da sua vida, sabe? Ele é como se fosse uma energia pai, assim. E ele tem me ensinado, ele tem sido um professor muito grande pra mim, porque ele me coloca num estado onde eu consigo acessar certos insights que nesse momento da minha jornada tá sendo útil, entendeu? Beleza pro guerreiro. Exatamente. É a mesma coisa que um professor. Tu vai tocar naquele professor e aquele professor ele vai te ensinar coisas até tu terminar teu ciclo com ele e tu vai ter aprendido o que tu precisou aprender, sabe? Então, uma coisa que o Bashar fala é que essas medicinas, inclusive a ayahuasca, quando é pra você ter contato com elas fluem pra você, não é uma coisa que você precisa de esforço, sabe? E não é uma coisa pra você preencher vazios também, é uma coisa pra aprender, tem que usar de coração. Quando estiver pronto pra receber o ensinamento, a medicina vem e traz tudo o que tu precisa. Exato. Sempre. Exato. Então esses são alguns detalhes. E aí isso tem sido muito útil pra liberação de crenças e clareza sobre o meu próprio empoderamento. E eu tenho percebido que as coisas têm crescido muito, porque é como se o meu grupo de pessoas que estão comigo nessa jornada tenha aumentado, sabe? O Matheus, por exemplo, uma pessoa dessa, que se interessa em criar coisas novas, sabe? E a gente tá seguindo nossa empolgação. Então hoje a gente saiu de BH, hoje eu gravei até um vídeo com o Pedro, talvez já tenha postado. E a gente tá indo pro Rio de Janeiro por causa de uma pessoa que me convidou para um retiro de meditação e de yoga de um final de semana. A gente tá indo pra lá pra fazer esse retiro, então a gente vai ficar nessa questão da introspecção, meditação, pelo menos eu tô com essa intenção no... Assim, né? Também. E o alongamento também, a questão da flexibilidade do próprio corpo físico. Então, eu tô seguindo a minha empolgação e eu percebo que tá me levando pra coisas muito grandes. Então, futuramente, vão começar a surgir retiros, infinitando ou universalizando, não sei qual vai ser o nome dos retiros. Mas retiros em lugares paradisíacos, que nem esse que eu fui, sabe? Porque foi tão bom eu ir nesse retiro que eu fiquei muito empolgado pra criar eles também, sabe? E trazer várias possibilidades, tipo, práticas de onde eu falo, onde eu ensino coisas, mas outras pessoas ensinam coisas também, onde pode até ter cerimônias, rituais de ayahuasca, não sei, são só ideias. Mas é possível também, yoga, meditação, tempo pra interagir com as pessoas, alimentação vegana ou vegetariana, bem limpa assim, quem sabe até frugívora. E isso está sendo uma empolgação muito grande pra mim. Então, antes de tudo, comenta aqui embaixo se tu se interessa em participar dos retiros. Eu já vou avisando que vai ser um investimento pra ti, mas acredite, tu vai nesse retiro, tu vai sair muito alinhado deles. Porque eles, é como se a gente criasse um espaço de cura, sabe? Um espaço daquela frequência vibracional de você sendo você mesmo, verdadeiro. Você pode liberar seus medos, pode conversar com pessoas, pode reconhecer seu eu verdadeiro. E isso é uma coisa que eu tô cada vez mais, como sempre, né? Mas agora tá mais intenso do que nunca, reconhecendo meu eu verdadeiro, sabe? E isso tá muito bom, eu tô começando a entender quem eu sou, sabe? Como que eu sou. O meu relacionamento com a Carol também tá muito incrível, porque nós somos duas pessoas que se conectaram muito rápido e tem uma ressonância muito alta, sabe? Tem bastante a ver também. A gente fez a nossa sinastria astral da astrologia, tem tipo 90% de compatibilidade nos nossos planetas e tudo. Os nossos signos são opostos complementares. Várias coisas assim, e o relacionamento em si é muito maduro e muito legal, sabe? Porque a gente considera toda essa questão de empoderamento e leva pra cima, sabe? Leva pra dentro. E meus relacionamentos que eu tive também foi assim, mas eu sinto que tá em outro nível agora, porque a gente sempre tá crescendo, né? E sobre crescer, queria falar sobre crescer um pouquinho. Crescer não é só você crescer enquanto ego físico separado. Crescer é você crescer o seu campo de probabilidades para que você possa englobar mais informação. Então pessoas, por exemplo, é informação, entende? Então aprendizado é informação, dinheiro é informação, vivências é informação. Então tipo, a gente tá crescendo, entendeu? E as ideias que
estão surgindo são muitas, eu não vou compartilhar todas aqui, porque de alguma maneira o meu ego ainda sente um pouco de medo de compartilhar. Mas saiba que o empoderamento está sendo mantido, esses ensinamentos estão sendo aplicados. E eu tô muito empolgado, porque eu tô realizando a questão de que não é que eu tenha que rejeitar minha família, e não é que eles de alguma maneira me provocaram um desalinhamento, sabe? Nunca. Fui eu que mantive um estado de espírito negativo por causa de crenças negativas, e daí lá era confuso, mas seguindo a empolgação agora tá bem mais claro, sabe? Fluido. Então várias crenças estão saindo, estão sendo limpas, estão sendo clarificadas sobre abundância, sobre aterramento, sobre sexualidade, sobre dinheiro, sobre compartilhar, sobre dividir. Eu tô muito empolgado para morar em lugares ecossustentáveis e morar em outros lugares em geral, sabe? Não rejeitando a casa dos meus pais como uma opção, mas tô empolgado. Então, por exemplo, se tu for conhecer alguém que seja gerente ou que participe ativamente de uma ecovila, que seja baseada em espiritualidade, que se interesse em aprender coisas também, eu também estou interessado em aprender, e queira pessoas para trabalhar junto em grupo lá, sabe? E claro que eu também tenho espaço para gravar vídeos, né? Porque é uma paixão minha, mas tudo isso se encaixa com certeza. Coloca nos comentários aqui, porque daí a gente já vai saber outros possíveis rumos que a gente pode tomar através da nossa empolgação. Aí depois do Rio de Janeiro a gente tá planejando, é um plano só, mas a gente pode soltar o plano caso dê empolgação de fazer outra coisa. A gente tá planejando ir pra São Paulo depois, num centro de ayahuasca que me falaram que forma pessoas que ministram rituais de ayahuasca. Parece bem interessante, me empolga. Eu quero ter essa clareza, esse centramento através dessa entidade que é a ayahuasca, sabe? Pra que eu possa proporcionar essa cura pra outras pessoas, quem sabe. E daí depois eu vou no Centro Meditário de Santa Catarina, que é em Santa Catarina, é perto de Florianópolis. E aí por Santa Catarina eu percebo que tem muitas coisas para se abrir, muitas flores para florescer. Então o rolê vai aumentar lá, a empolgação vai me levar para outros lugares. Então, cara, a empolgação funciona. É bem que nem o Bashar fala: tu age na tua empolgação com tua massa habilidade sem insistir em expectativas, e aí a máquina da tua vida vai rodando, vai surgindo as oportunidades, e tu vai recebendo os insights do que fazer, sabe? E vão surgindo, ela vai se desenrolando, a tua vida vai se desenrolando, sabe? Então esse caminho tá muito lindo, e eu vejo com clareza que a gente tá andando pra nova terra, eu vejo com clareza que a gente tá andando pra liberdade, pra autonomia, pra verdade do nosso ser, sabe? Já chegamos lá. Sim, já chegamos lá em uma realidade paralela. E Rausch. Mas também sobre as medicinas eu gostaria de fazer uma correção naquilo que eu falei ainda há pouco, que nenhuma medicina vai te trazer algo que tu já não tenha. Então tudo que a medicina for te mostrar é algo que tu já tem dentro de ti. Sim. E ela só vai exaltar, ela só vai jogar luz naquilo que antes tu não estava vendo, vai te trazer uma nova perspectiva pro ser divino que tu já é. Sim. Então é isso. Sim, salve as medicinas da floresta. Salve a medicina da floresta. E é bem interessante até pensar, porque a maneira que os próprios indígenas, que têm uma conexão espiritual, utilizam essas medicinas é muito diferente do ocidente. Porque quando a gente imagina, por exemplo, uma coisa que nem o rapé ou a ayahuasca, e filtra pelas lentes negativas que a gente aprendeu de que é uma droga, por exemplo, ou uma coisa que altera a sua consciência, você perde muito do que a coisa realmente é, sabe? Porque se tu vê tendo uma visão não dual, não tem separação no teu ser. Então tudo que tu vai ver é sempre mais do teu ser. Então se tu tiver, por exemplo, num estado de mega fuga, sabe? Como, por exemplo, muitas pessoas alcoólatras, fica fugindo das próprias emoções, da própria responsabilidade, do próprio empoderamento. Através dessas substâncias, eles estão conhecendo mais deles mesmos. E eles estão usando negativamente aquilo porque eles estão usando para fugir. Mas se você utilizar uma coisa positivamente, a única coisa que essa coisa pode te trazer é o efeito positivo, o aprendizado. E pode ser até o aprendizado de que você não precisa mais dessa coisa. E normalmente é. Esse é o final do processo. Pelo menos pelo que eu entendi até agora, pelo que até o Bashar ensina isso. Que tudo isso, inclusive tecnologias, inclusive métodos de cura, são lapsos de permissão para você se dar a permissão de mudar algo em você. Mas o último lapso de permissão, o absoluto, é você. Você é o lapso de permissão maior de todos, entende? Então esse é o entendimento que tu vai ter. E essas informações eu acho que são relevantes para eu compartilhar com vocês. Agora estamos rumando para o Rio de Janeiro, acho que faltam uns 200 km pra gente chegar. Deixe nos comentários o que vocês estão sentindo. Só pra deixar claro de novo essa coisa do eclipse, a gente tá numa sequência de 3 eclipses. Então a gente passou no eclipse dia 14, se não me engano, forte. Aí depois outro dia 27, e agora outro que vai ser um eclipse solar, que antes foram eclipses lunares. Agora vai ser eclipse solar, então provavelmente vão ser coisas mais físicas, borbulhando pra superfície, em vez de emoções.
não sei o que eu posso dizer sobre isso. Talvez coisas dando muito errado na sua vida, ou muito certo, dependendo de qual, se você está seguindo o caminho da sua empolgação ou não, para exaltar para qual caminho você tem que ir. Então, meu conselho agora é, se alguma coisa está dando muito errado, considere que está dando errado porque quer te mostrar outra opção, entendeu? Assim como essa nuvem negra gigante que está na nossa frente, que está mostrando exatamente isso que tu está falando. E nós, corajosos como somos, vamos em frente no nosso propósito divino, alinhados com o coração. Sim, sim. Então, essa é a profundeza da coisa. E então, o exemplo da minha viagem foi bem incrível, da nossa viagem. Porque aconteceu uma coisa super catastrófica, emocionalmente falando, mas isso me utilizou para me proporcionar para onde eu realmente quero ir, sabe? Então utilize positivamente até situações negativas, porque elas são as que têm mais capacidade de te subir, sabe? Não sei se tem mais capacidade, mas elas têm muita capacidade de te subir, vai variar da tua situação. Então, em geral, era isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Meu nome é Edu, esse é o canal Infinitando, para despertar espiritual, expansão da consciência e nova era e iluminação. E em geral era isso. E se você está fazendo o curso Retorno 2.0, as lives já vão começar logo mais. Tem uma enquete no grupo do Facebook para que dia pode começar. E em geral era isso, e eu te vejo no próximo vídeo. Falou. Tchau, tchau.